muito de qual meio você está inserido, porque tem grandes empresas que usam, tem pequenas empresas que não usam, vai muito disso. Mas Mas um tem a ver com ponto o orçamento? É mais caro, é menos caro? não é sobre, muitas vezes, sobre orçamento, às vezes é a escolha. Por exemplo, pra gente, na Solarview, é muito complexo a gente querer utilizar uma inteligência artificial, por exemplo, para criar arte, sendo que vai perder aquela característica que a gente está falando sobre o Brasil, sabe? Por mais que a gente consiga treinar a inteligência artificial para fazer desenhos característicos, principalmente falando de cultura negra, não vai ser, não vai ter uma identidade própria de um artista específico que a gente escolheu a dedo e falou assim, nossa, gostei do trabalho desse artista, eu vou escolher ele. Então, eu acho que questão de inteligência artificial ainda é algo que vai avançar cada vez mais, isso é muito interessante e bom para a indústria, mas, ao mesmo tempo, eu não acho assim que seja sempre a primeira escolha que a gente deva se pensar, porque a gente está falando também de carreiras de pessoas que estão sendo, muitas vezes, perdidas nesse processo, porque tem muitos estúdios grandes deixando de contratar profissionais artistas para contratar uma inteligência artificial e ficando aquele tom genérico da coisa, Entendi. sabe? Isso era uma das coisas que eu ia perguntar para vocês também. Se a área de games, que é uma área extremamente tecnológica, sofre também esse tipo de coisa, ou pelo contrário, assim, vai absorvendo as tecnologias e cada vez tendo mais posições, mais profissões? Isso também depende também da empresa. No nosso caso, a gente absorve como uma ferramenta complementar. Então, tipo, a gente tem a pessoa lá que está fazendo o concept art, mas ela, para ter alguma ideia, ela usa a ferramenta. Mas, no fim das contas, é ela que está realmente desenhando, colocando aquela ideia, porque a gente usa não para ter uma visão final do que vai ser a coisa. É só para a gente ter a ideia inicial. Tá. Isso, tipo, hoje em dia existe IA para muita coisa, não só arte, imagem, tem vozes, música. Então, por exemplo, a gente faz o jogo, a gente não, pelo menos no nosso estúdio, a gente faz a dublagem lá nos passos finais do projeto. Então, pra gente já ter uma blocagem que é tipo um provisório pra gente saber se esse texto aqui vai bem falado ou não vai bem, a gente consegue usar essas IA pra fazer a voz guia. Isso, para fazer a guia. Para lá no fim, agora tá aprovado, não vamos alterar, agora vamos lá no estúdio de dublagem, vamos contratar o dublador para fazer. Mas a gente não tem essa ideia de vamos pegar IA e vai fazer o produto final pra gente. Isso aí, eu acho que tá longe e também é o que ela falou. Tira aquela característica humana fazendo ali, aquela vivência que a pessoa teve para fazer aquilo também. Eu acho que sobre IA, assim, né? Tem muitas tecnologias novas, na verdade, que têm se inserido no mundo de games. IA é uma delas, mas eu acho que IA é mais ou menos como foi Photoshop, por exemplo, que surgiu. A gente não sabia usar, todo mundo falava, meu Deus, vai tirar o emprego dos ilustradores e não sei o quê. E no final das contas foi uma coisa que a gente aprendeu a utilizar ao nosso dia a dia, junto com os humanos, por assim dizer, né? Então, eu acho que ainda a gente é muito novo. Existe, sim, muitas empresas que têm usado para meios não muito bons, assim, sabe? Por exemplo, pro lado mal, né, do rolê. Mas, no final das contas, eu acho que é um aprendizado. É isso, tipo, a gente tem aprendido a usar como algo complementar, assim. E eu acho que tem muito para evoluir. Ainda é muito novo. A gente está aprendendo ainda como descobrir essa tecnologia. Mas, para além da IA, eu acho que tem a VR também, né? Que é a realidade virtual, que, cara, tem... inclusive para aprendizados, assim, sabe? Como, por exemplo, muitas empresas usam a VR para treinamentos com máquinas. Sabe? Você cria jogos, tudo para fazer treinamento de segurança de máquinas. Como, por exemplo, a indústria aeronáutica, que o piloto não vai entrar num avião antes de fazer não sei quantas horas de simulação, coisas desse tipo. Exato.